Você pode abrir sua Bíblia já em 1 Timóteo capítulo 3. Conseguimos chegar no capítulo 3, gente. Legal, né? Vamos ver aí o que a gente está conversando a respeito desse capítulo 3. Acharam aí? 1 Timóteo capítulo 3. Vem pra gente aí, por favor, Samuel. Aí, ó. Então finalzinho do 2, né, só pra gente recuperar o fio da meada. A mulher não deve aprender em silêncio com toda sujeição. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Já expliquei tudo isso. Não permite que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Então, só para relembrar o princípio geral aí, não é de que a mulher não pode desenvolver o seu ministério, não é que a mulher realmente não pode falar enquanto está acontecendo o culto, né? A gente tem outros textos na Bíblia aí que a mulher orava, a mulher profetizava, então não é exatamente ficar calada, literalmente em silêncio, né? Ele pauta aí o seu ensinamento lá em Gênesis para dizer que existe uma questão de atribuição, uma questão funcional, né? Ao homem foi dado algumas funções e à mulher foram dadas outras funções. E não é legal que você tente fazer, realizar ou tomar para si uma função que ela não é sua, porque vai dar errado. É por isso que ele fala de Gênesis lá em Adão e Eva, né? Adão e Eva tentou tomar para ela a função que não era dela e deu ruim. É isso que ele está dizendo. No Antigo Testamento aconteceu isso daí, lá em Gênesis. E isso não quer dizer que a gente está restringindo o papel ou a atuação da mulher, e muito menos nos oprimindo, né? Para usar uma palavra assim, ideologicamente carregada. A gente não está oprimindo ninguém, não. Muito pelo contrário. Qual que é o princípio? O princípio é de proteger. É proteção. Então o homem deve proteger a mulher. E para ele proteger a mulher, ele tem que assumir a liderança das coisas. E aí, como ele está falando para a igreja, o papel oficial, né, a função oficial dentro da igreja, ela deve ser realizada pelo homem. Porque é uma função que você, ao mesmo tempo que você tem o carinho das pessoas, a consideração, a estima, o respeito, em alguns momentos você vai ser apedrejado, vai ser escoteado, é assim que funciona. Nem tudo é só flores no ministério pastoral, também não é só trevas e escuridão. Como tudo na vida, gente, né? Qualquer coisa que você realiza, você tem essas duas questões. Então, o homem ele foi formado de um jeito em que ele tem a estrutura para receber esse tipo de paulado, né? Ele tem, a mulher não, a mulher já, né? Gente, olha para as mulheres. As mulheres são todas, né, delicadas, né, todas... por mais que você conheça uma mulher mais assim, né, mas perto de um homem bruto, né, sempre, né... as mulheres, ainda bem que são desse jeito, né? Eu falei, não sei se foi domingo passado ou retrasado, se fosse só homem no mundo, o mundo já tinha explodido, já tinha acabado. Que bom que Deus deu as mulheres para nós. E aí nós protegemos. Gente, na nossa igreja, nós não colocamos as mulheres na linha de frente. Conhece linguagem de guerra? Na linha de frente, o que acontece geralmente com quem vai na linha de frente? Lembra de Urias, que Davi falou lá para Joabe, né? Avisa Joabe para colocar Urias na linha de frente. E pode aproximar a linha para ficar no alcance dos flecheiros inimigos. Por quê? Porque ele queria que Urias morresse. Então, ele sabe que na linha de frente a probabilidade é muito maior. Então, a gente não põe mulher na linha de frente. Por quê? Porque a gente tem que fazer a linha de frente para proteger as mulheres. É assim que funciona. Tudo bem? Então, só relembrando, tá? Pastor, e existem mulheres líderes apesar disso? Existem. Não vão assumir a função oficial de pastor, mas vão desenvolver o seu ministério como líderes. Você tem Lídia no Novo Testamento, você tem Débora no Antigo Testamento, né? Você tem outras mulheres inclusive que financiavam o ministério de Cristo, que o acompanhavam. Então, você tem muito registro disso daí. O que você não tem é mulher sacerdote e você não tem mulher apóstolo. Você percebeu isso? Por quê? Porque as funções oficiais Deus reservou para que os homens levassem paulada nessa função, né? Você lidera,
porque você foi feito para levar paulada em caso, né, de atrito. A mulher não. A mulher ela tem que estar debaixo da sua proteção. E, gente, olha o contexto da carta de 1 Timóteo. Paulo, ele orienta Timóteo que expulse da igreja Himeneu e Alexandre. Então, pô, já pensou se fosse uma mulher na liderança da igreja, tendo que lidar com 2 falsos mestres de uma vez só? Não, a mulher você protege. O homem tem que fazer isso daí. Então, o homem não pode ser banana, né? Ele tem que assumir a liderança para proteger as suas mulheres. Na nossa igreja, nós protegemos as nossas mulheres. Elas não vão ser colocadas na linha de frente de jeito nenhum. Tá? E de novo, que está filmando ali, não quer dizer que as mulheres não podem desenvolver ministério dentro da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, ó, ele começa o capítulo 3. Lembra que eu falei semana passada? Você tem que entender que, quando Paulo escreveu isso, não tinha divisão de capítulo nem de versículo. Na verdade, ele não separava nem as palavras, né? Que era para economizar papel. Era tudo... Já digitou o endereço de site no navegador de internet? É tudo junto, não é uma palavra na outra, assim. Você não põe nem acento, nem cedilha, nem nada, né? Você já fez isso? Vamos imaginar um site aqui. Coração de Cavaleiro. Isso é o nome de um filme. Mas é por causa de cedilha e o acento tio. Quando você tem o nome de um site assim, você não põe cedilha nem o acento tio, né? É Coracal de Cavaleiro, tudo junto. Coracal de Cavaleiro. Então, no Novo Testamento era assim que era escrito. Tudo junto, sem espaço e sem essas divisões. Então, Paulo está falando de função oficial e ele já começa aqui falando, ó, não é da mulher assumir esse tipo de função. Quem é que tem que assumir a função de bispo? E aí você vai ver que ele vai sempre colocar as qualificações no masculino, mas essa aqui é especialmente importante, né? Porque só dá para casar com mulher aquele que é homem. Então ele está falando para os homens. Quando ele coloca isso daqui, ele está falando para os homens. Então, para você relembrar, essa afirmação é digna de confiança. Qual a afirmação, pastor? Provavelmente a que vem depois dessa expressão. Se alguém deseja ser bispo, ou se alguém deseja o episcopado, deseja uma nobre função. E aí eu expliquei isso daqui semana passada. Como é que funciona essa coisa de, ao mesmo tempo que eu desejo, é Deus que me impele a isso, né? E de como Deus reorienta a sua vontade. Isso é muito interessante. E eu falei da minha experiência no Banco do Brasil, que eu não aguentava mais o Banco do Brasil, gente. Acho que é por isso que até hoje eu não vou quase em banco, porque eu ia em banco todo dia trabalhar. E não que eu tenha alguma coisa contra o banco, mas é que no meu coração ardia uma outra coisa. Eu tinha um desejo de fazer uma outra coisa. Eu tinha colocado no meu coração a vontade de realizar uma outra função, que é a que eu realizo hoje, graças a Deus. E aí o banco foi se tornando um peso para mim. Não por causa do banco. Podia ser qualquer outro trabalho, tá? É porque eu queria fazer uma outra coisa que eu não estava fazendo. E Deus estava impelindo, Ele estava falando ao meu coração, Ele estava me orientando nessa direção, tanto que depois eu consegui estudar e agora eu estou aqui com vocês. Não foi assim, tá? Rápido. Foram alguns anos, mas agora eu estou aqui com vocês. E ao mesmo tempo que Deus designa você para o ministério, Ele reorienta o desejo do seu coração. Então as duas coisas são reais. Pastor, o senhor é pastor porque o senhor quis ser pastor? Sim, é verdade. E o senhor é pastor porque Deus que mandou o senhor ser pastor? Sim, também é verdade. As duas coisas são verdade. Não existe essa coisa de... Lembra que uma vez eu expliquei? Não existe pessoa que vai para o inferno querendo ir para o céu. Essa pessoa não existe. A pessoa que vai para o inferno é aquela pessoa que rejeita, né, o convite da salvação. Ou seja, ela não quer ir para o céu. É igual pastor. Não tem esse... eu sou pastor porque Deus me obrigou. Não, Ele chamou mesmo. Mas ao mesmo tempo, Ele redireciona a sua vontade. Você deseja. Está aqui. É Paulo falando para Timóteo. Se alguém deseja, o desejo ele faz parte desse chamado ministerial. E eu ensinei semana passada que isso se aplica a todos os cristãos, gente. Isso não é uma coisa exclusiva de quem foi chamado para ser pastor, não. Isso se aplica a você na sua vocação, tá? Eu chamo o seu trabalho de vocação. Não pense que só o ministério pastoral ou as pessoas que decidem ser missionários é que tem vocação. Todos nós somos vocacionados, tudo bem? Esse é o meu entendimento, por enquanto. E você pode cumprir com a sua missão
de cristão dentro daquilo que você faz. Então, deseja ser bispo, né? E eu mostrei aqui como o texto, como Paulo ele usa as palavras de forma intercambiável. Às vezes ele fala bispo, às vezes ele fala presbítero, já falou mestre, ele já falou pregador. Então Paulo ele não está falando, parece que na cabeça de Paulo não existe uma distinção, né, para cada termo que ele usa. Quando ele fala bispo, presbítero, pregador, mestre, ele está falando das pessoas que estão ensinando dentro da igreja, sempre fazendo aquela ressalva e relembrando você que o pastor não tem a possibilidade de não ensinar. Tipo, eu estou pregando agora aqui, eu já estou ensinando, tudo bem? Agora, eu posso ter uma pessoa na igreja que ensina sem ser pastor, sem estar incumbido, né, da função oficial de pastor? Você pode, a gente tem na nossa igreja pessoas assim, eu já citei o nome deles, não vou citar de novo, que todas as vezes eles ficam meio envergonhados, parece, né? E eu quero que mais homens se levantem dentro dessa igreja para a gente fazer isso. Se tem uma coisa que o pastor, um bom pastor ele tem que fazer pela sua igreja, é fazer a sua igreja não ser dependente da presença dele, da pessoa dele. Eu sou um ser humano igual a você. De uma hora para outra, Deus pode, né? A gente não sabe. E aí a igreja ela não vai parar por causa disso. Ela vai continuar, porque nós temos homens na nossa igreja que têm condições de dar sequência no trabalho e no andamento. Tudo bem? Quanto mais vocês ganharem autonomia, melhor é o meu ministério como pastor. Vocês entendem isso? Isso é um bom sinal, né? Se estiver numa igreja e você perceber que o pastor ele é aquele pastor que ele se vende como alguma coisa essencial dentro da igreja, que sem ele a igreja não funciona, você já liga a luz de alerta. O ministério pastoral, o bom ministério pastoral, ele fortalece a igreja de tal modo que se um dia o pastor não estiver ali, a igreja continua andando com suas próprias pernas. Tá bom? Tudo bem? E ele deseja uma nobre função, e eu coloquei uma série de versículos aí, explicando por que é uma nobre função, mas o mais marcante deles é Atos 20, 28. Se você não estava aí semana passada, você pode ler aí rápido. Porque lá em Atos 20, 28 diz que os presbíteros, né, os pastores, eles têm que cuidar das ovelhas, que foram colocadas debaixo do seu cuidado pelo Espírito Santo de Deus, e ovelhas essa, né, rebanho este, que foi pago, foi comprado por Jesus com seu próprio sangue. Então olha só a responsabilidade de um pastor. Quando eu olho para vocês, gente, não tem aquele sentimento de autoritarismo, né, de achar que tem pastor que acha que é dono da igreja. Não tem isso. Porque quem que derramou o sangue pela igreja? Quem que foi que derramou o sangue pela igreja? Não fui eu. Foi Jesus. Jesus é que derramou o sangue por você, pelo rebanho, pelas ovelhas. Então, com muita consciência disso e com muita responsabilidade, você tem que cuidar desse rebanho. Por quê? Porque foi o sangue de Cristo que comprou esse rebanho. Foi o sangue de Cristo. Por isso, ser pastor é uma nobre função. Entre outras coisas, né? Tem várias coisas aí que eu mostrei semana passada, mas essa talvez seja mais marcante. Tá bom? Gente, se aplica a um cristão? Se aplica. O cuidado que você tem que ter com o seu irmão é de igual modo. São pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Você não entre aqui dentro de uma igreja, não se infiltre dentro de um rebanho para tirar proveito das pessoas pelas quais Jesus derramou o sangue. Não faça isso. A coisa é muito séria. Muito séria. É séria para mim como pastor, que não posso, né? Eu nem li Ezequiel 34, né? Como aqueles pastores, eles tosqueavam as ovelhas, né? Deus ele usa uma linguagem ilustrativa ali para dizer de como os líderes religiosos estavam tirando proveito do povo, né? Que deveriam estar sendo cuidados pelos líderes e na verdade os líderes estavam se aproveitando desse rebanho. O pastor não pode fazer isso. Porque quem comprou o rebanho com o próprio sangue foi... Cara, não brinque. Não brinque com aquilo que Jesus pagou a preço de sangue. Não faça isso. Não faça isso. Então a gente tem que ter muita consciência da nossa responsabilidade. E você como irmão tem que ter consciência disso. De tratar com respeito, de estender a mão,
de não tirar proveito do seu irmão, porque esse irmão que está do seu lado, ele foi comprado por Cristo com o próprio sangue. Não faça isso. Tá bom? E aí, gente, ele vai dar aqui uma série de características, né, de critérios que são necessários a alguém que deseja o episcopado, o ministério pastoral. Pois que, é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, o pastor seja irrepreensível, o marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Esse é o parágrafo que a gente quer estudar. E aí eu trouxe para você conhecer. Esse livro ele se chama Homem Nota 10. Ele foi escrito pelo professor Davi Murk. Eu chamo de professor porque ele foi meu professor no seminário, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou cada uma dessas qualidades, dessas características, desses critérios, e ele trabalhou cada um desses critérios dentro desse livro. Então, nós fomos cobaias dele no seminário, porque eu lembro que ele estava desenvolvendo esse material enquanto eu estava estudando. E sempre que tinha encontro de homens, aí ele vinha com um capítulo desse material para aplicar na gente, né? E aí, depois que ele terminou todos esses aspectos, todos esses critérios aí, esse material que ele usou lá no seminário virou esse livro aqui. Então esse daqui é um dos livros que eu tinha vontade de fazer se a gente tivesse reunião só dos homens. Então não dá para fazer tudo, tá, gente? Eu tenho ainda o desejo de fazer uma reunião com os homens da igreja, que seja aí mensal, quinzenal, alguma coisa assim. E esse é um dos livros que vão ajudar a gente na nossa caminhada. Por quê, pastor? Porque embora ele esteja falando ali para pastor, essas características elas se aplicam a todo e qualquer cristão. Tá? Então eu já estou revelando para você uma das mensagens do texto. Tudo que você vai ouvir falar em termos de qualificação pastoral, ela se aplica a você. Só que para o pastor é inegociável. Se ele quiser ser pastor, ele tem que cumprir tudo isso daqui. Então, eu imagino que quando vocês estavam sondando alguém para vir para o lugar do pastor Claudeir, vocês tivessem essa listinha de checklist aí, porque é o que Paulo recomenda a Timóteo. É o checklist que Paulo recomenda a Timóteo para que alguém seja ordenado ao ministério. Vocês estão comigo ainda, gente? Tá tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa legal para você. Hoje a gente vai tentar falar só sobre o irrepreensível e o marido de uma só mulher. Porque o marido de uma só mulher é um tema bem extenso, né? A discussão é grande e polêmica. E se der tempo, você vai descobrir como é que seu pastor enxerga essa situação. Então é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Vamos tratar primeiro desse aspecto aqui. Olha que legal. Você tem uma lista muito semelhante a essa de 1 Timóteo, lá em Tito, capítulo 1. E aqui ele usa a palavra presbítero, né? Então, só relembrando para você, como aqui ele usa a palavra bispo, e aqui ele usa a palavra presbítero. Então, isso é uma evidência muito forte de que Paulo ele usa as palavras de forma sinônimas, intercambiáveis. Ele não está muito preocupado em fazer distinção entre o que é bispo e presbítero. Na cabeça dele, são nomes que você direciona para aqueles que exercem o ministério pastoral. Igual hoje, se você for na igreja presbiteriana, você chama o pastor lá de reverendo, né? Pastor é reverendo na igreja presbiteriana. Na igreja batista, o pastor chama pastor. Em outros lugares, é bispo, né? Tem outros lugares aí, que eu não vou mencionar, mas chama bispo. Chama bispo. Na verdade, esses nomes eles estão muito atrelados também ao sistema de governo de cada igreja, né? Então, na igreja batista, que é um sistema em formato de assembleia, né, que a gente chama de congregacional, você tem a figura do pastor.
Mas na igreja que tem um sistema de governo presbiteriano, então você chama lá eles de reverendos, né? E aí o presbítero é uma outra figura, que não é o pastor. Nas igrejas que tem o sistema episcopal, aí você chama lá o pastor de bispo. Eu já expliquei tudo isso, vocês lembram da IBD? Que eu expliquei todas essas coisas? Lá em eclesiologia, tá? Vocês estão comigo ainda, gente? Seu time perdeu esse final de semana? É por isso que você está assim? Você é São Paulino? É São Paulino? Olha aí, irmão. São Paulino, tudo triste. Então, ó, irrepreensível. Você tem que pensar no contexto de 1 Timóteo. Na igreja de Éfeso, o que estava acontecendo ali? Você tinha falsos mestres, né? Pessoas que estavam ensinando falsa doutrina. E, gente, via de regra, né? Você pensa lá em Pedro, por exemplo, que ele fala, não. A intimidade com Deus, ela se expressa numa vida de piedade. A vida de piedade, ela é uma expressão, ela é uma evidência, ela é uma demonstração do profundo relacionamento que você tem com Deus. Por que Pedro ele fala isso? Porque tinham pessoas ali tentando vender a ideia de que a vida material, ela não tem nada a ver com a vida espiritual. E eu posso cultivar uma vida espiritual a parte da vida material, ou seja, eu posso me envolver, né, com todo tipo de safadeza, que isso não afeta a minha vida espiritual. Então eu estou bem espiritualmente, embora eu esteja aí, né, vivendo em imoralidade, vivendo uma vida de devassidão. E Pedro ele tem que redirecionar isso daí. Vida com Deus resulta em vida de piedade. A sua conduta ela é direcionada pelo relacionamento com Deus. Tanto que quando a gente é pastor, tem um negócio, uma formulazinha muito fácil de você aplicar. Você quer saber se uma pessoa tem relacionamento profundo com Deus? Você olha para a vida da pessoa. É assim que funciona. Aí a pessoa diz que é crente, né, que vai na igreja e tudo, mas durante a semana, né, daquele jeito, né, irmão? O cara vive daquele jeito. E diga, o cara vai na igreja só passear. Gente, caminhar com Deus transforma você. Não tem outro jeito. Ou isso, ou Deus é ineficaz, ineficiente, né, no processo de santificação da sua vida. Como a gente sabe que ele não é ineficiente, a gente sabe que ele é eficaz, então só sobrou uma opção: você não tem vida com Deus. Essa é a opção. Então você tinha naquele contexto ali de 1 Timóteo falsos mestres, que com certeza deveriam, né, pelo seu proceder, estar dando falso testemunho, né? Falso testemunho não, um péssimo testemunho. Um testemunho que estava fazendo uma despropaganda. Gente, igualzinho hoje, parece que Paulo escreve para Timóteo ali, né, igreja de Éfeso, mas é igual hoje. Ele está falando para pastor aqui, tudo bem, se aplica a toda a igreja, mas vamos pensar em pastor. O que você ia achar do pastor Eloy se você descobre que o pastor Eloy ele tem uma dívida grande lá, uma inadimplência, tá? Um inadimplemento em termos de coisas que já passaram do prazo para serem pagas e ele não pagou. Você entende isso, tá? Sabe cartão de crédito? Você pode usar. Se no dia do vencimento você paga ele, não tem problema. Isso não é inadimplemento. Se você parcela uma coisa e você está pagando essa coisa parcelada, você já comprou carro? Né? Via de regra a gente parcela, né, em 1000 parcelas o carro, né? Parece o milênio do Apocalipse, não acaba nunca. O carro se acaba, né? E as parcelas continuam lá. Isso é um negócio interessante. Mas se você está pagando certinho, você não está inadimplente. Você entende isso? Mas eu tô falando aqui de uma situação em que o pastor Eloy está inadimplente. Ele fez uma conta lá, ele disse que ia pagar até o final do mês de agosto, e a gente já está em setembro e ele não pagou. Uma conta alta. E aí você descobre que ele tem essa conta na loja de material de construção, mas você descobre que numa loja de roupa está a mesma situação. O que é estranho, porque o pastor nem tem roupa nova. Mas está devendo na loja de roupa. E aí você descobre que o pastor está devendo na loja de livro também. Tudo estourado já, passou do prazo. Você vai na casa do pastor e tem aquele monte de livro, né? Nossa, esse pastor aqui é estudioso. Aí você descobre que está tudo
Não está nem pago, né? E aí você começa a perceber que quando você fala do pastor Eloy, as pessoas começam a dizer assim, ó, para isso aí eu não vendo. Porque eu já sei que ali no material de construção, ali na livraria, e ali, qual foi o outro? Na loja de roupa, né? Ele está devendo e não pagou. Não foi lá nem conversar. Porque às vezes você passa por aperto, tudo bem? Você vai lá e conversa. E pede uma extensão de prazo. Mas o pastor não foi lá nem conversar. E aí você, com toda boa vontade, você está se esforçando para convidar pessoas para ouvirem o evangelho, para ouvirem a palavra de Deus. E na hora que a pessoa pergunta assim, poxa, mas quem que é o seu pastor? Quem que é a pessoa que prega lá na sua igreja? Ah, é o pastor Eloy. Ah, mas aquele que não pagou as roupas que ele... aquele que não paga nem as roupas que ele usa. Difícil, né, irmão Dário? Aí o testemunho, como é que fica, né? Como é que a pessoa ela vai entrar por aquela porta ali, sabendo que a pessoa que está aqui na frente, ensinando a Bíblia, tentando falar de valores, valores morais, né, valores éticos, valores que a Bíblia recomenda que nós pratiquemos, e essa própria pessoa ela não faz o que ela prega. Difícil, né? Então, acho que havia esse tipo de questão lá em Éfeso, 1 Timóteo, tá? Eu estou citando aqui a questão da dívida, gente. Às vezes nós temos dificuldade na vida, tá? São coisas diferentes. E aí quando você vai atrás de se acertar e de renegociar, isso é uma outra postura. Todo mundo pode passar por um momento de dificuldade. O problema não é esse. O problema é do cara ser safado mesmo, né? De ele saber que ele não vai ter condições de pagar e mesmo assim assumir um compromisso que ele já sabia que ele não ia honrar com esse compromisso. Isso é safadeza. De resto, não. Ir renegociar, ir atrás de resolver os seus problemas, isso daí está tudo bem. Que é o que vai esbarrar aqui no conceito de irrepreensibilidade. Então, o conceito de irrepreensibilidade ele envolve a questão da reputação. Como é que a gente sabe disso? Porque o último versículo vai falar isso aqui, ó. Boa reputação perante os de fora. Então, esse irrepreensível como primeira característica, ele pode ser uma espécie de introdução, ou ele pode ser definido por todas as características que vêm depois. Porque aí você deve estar se perguntando na sua cabeça agora, mas pastor, então afinal de contas, o que é ser irrepreensível? Em alguma medida, ser irrepreensível é ser isso daqui, ó. Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado a muito vinho, nem violento, amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, e assim sucessivamente. Então, em alguma medida, irrepreensibilidade ela é definida pelos critérios que vêm depois. Por isso, Paulo coloca a irrepreensibilidade na frente. O que é uma pessoa de boa reputação? É uma pessoa que cumpre com esses critérios que vêm logo abaixo daquilo que é irrepreensível. Vocês me entenderam? Estão comigo? Ainda estão pensando no seu time? Semana que vem tem uma nova rodada, pode ser que se recupere. Tudo bem? Então essa é uma parte daquilo que é irrepreensível. Vamos ver uma outra parte aqui. Olha só. Eu separei alguns versículos para você ver. E para você romper com o mito de que irrepreensível é aquele que não comete erros. Eu não quero que você saia daqui com essa sensação, tá bom? Todos nós cometemos, todos nós. Tudo bem? Então, Paulo não pode estar falando que irrepreensibilidade é isso. Ter boa reputação não é sinônimo de não cometer erros, nunca foi. Todos vocês aqui já cometeram erros, eu tenho certeza disso. Eu não sou profeta, gente, mas eu tenho certeza que você já cometeu erro na sua vida. E ainda assim, você é uma pessoa de boa reputação. Então, pastor, o que é isso? Aí eu coloquei ele para você, ó, Atos 6:3. Para a gente ler aqui e refletir a respeito desses 3 textos que eu coloquei. Irmãos, eu escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então, de novo, a boa reputação. Qualquer homem? Não, né? Homens cheios do Espírito e de sabedoria. E passaremos para eles
essas tarefas. Gente, ser irrepreensível nem de longe significa ser infalível. Se Paulo quisesse escrever infalível, ele teria escrito infalível. Ele escreveu irrepreensível. Irrepreensível, se você for pesquisar, literalmente significa não acusável. Uma pessoa que não pode ser acusada. Mas não é que alguém não pode acusar. Tipo, o irmão Dário é um homem irrepreensível. Irrepreensível literalmente significa não acusável. Mas aí eu venho e acuso o irmão Dário. Como é que ele é não acusável e eu acuso ele, né? Então ele não está falando nesse sentido. Ele está falando que, embora alguém de repente se levante para acusar o irmão Dário, se você for inquirir o irmão Dário a respeito dessa acusação, você vai perceber que ela não tem fundamento. É isso que é irrepreensível. Não que você não tenha cometido erros, mas você repara os seus erros. Tudo bem? E aí vão imaginar que um dia o irmão Dário cometeu... Né? Vão imaginar que o pastor que deve na cidade é o irmão Dário. E aí eu vou acusar o irmão Dário de péssimo testemunho, porque ele está devendo todo mundo na praça. Mas na hora que eu vou indagar o irmão Dário, chegaram para mim e disseram que está acontecendo isso. Como eu não gosto de fofoca, eu vou direto na fonte perguntar. É isso mesmo? Aí o irmão Dário vai dizer assim, pastor, eu estou devendo lá na loja de material de construção, mas eu já renegociei e tenho pago certinho as parcelas que ele estipulou lá para mim. E a loja de roupa? Não, essa aí já está até quitada, inclusive. A última parcela eu paguei agora no finalzinho de agosto. E qual foi o outro que eu disse? A livraria, né? E a livraria? Senão eu vou levar esses seus livros tudo para minha casa. Não vou não. Pastor, isso daí só falta 2 parcelas. Também tudo resolvido. Então não tem como eu acusar. Você entende? É nesse sentido. Não acusável nesse sentido. Cometeu erros? Resolveu? Resolveu. Está pagando, inclusive? Está pagando. Gente, eu estou falando de dívida, mas isso se aplica a qualquer situação, tá bom? Se aplica a qualquer situação. Por quê? Porque não existe um homem que não cometa erros. Não existe ser humano que não cometa erros. Lembra de Mateus 5, 23, 24, 22, 23? Por ali. Bereanos, vejam aí. Se você for trazer a sua oferta diante do altar e lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta e vá se reconciliar com o seu irmão. Vá ser um homem irrepreensível. Vá acertar as coisas. Essa é a postura. Tá bom? São os próximos versículos, ó. Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você resolve as suas pendências. E aí quando alguém tentar se levantar contra você para fazer acusações, não tem como ela acusar. Por quê? Porque você resolveu. Isso é ser irrepreensível. O professor Davi Moore, esse aí que foi meu professor, ele diz assim, você já viu aquela camisa que às vezes tem uma ponta solta? Né? Eu já fiz muito isso, rapaz. E aí eu na minha meninice, adolescente, puxava. O negócio ia esgarçando tudo, desfiando. E rapaz, esse negócio de tempo é um negócio... Ele explica assim, ó. Um homem irrepreensível é um homem que não tem pontas soltas. Você não tem como agarrar ele por alguma ponta que ele deixou para trás. Porque embora ele tenha cometido erros e falhas, porque isso acontece, ele acertou. Ele resolveu. Você entende isso? Quando você vai atrás de uma ponta solta na vida desse homem, não tem ponta solta. Não tem ponta solta. Isso é ser irrepreensível. Não é não cometer erros, não é não cometer pecados. Mas na medida que isso acontece, você resolve.
você repara, você conserta. Às vezes, aí eu tenho que falar isso daqui, não dá mais para procurar a pessoa, né, com quem você teve lá um atrito. Às vezes, questão de relacionamento, por exemplo, né? Hoje você é um homem casado, né, que tem sua família e tudo, e não é legal que de repente você tenha contato com uma pessoa que fez parte da sua história, do seu passado, e que represente algum risco para você. Você está me entendendo, né? Às vezes isso acontece. Você tem aquela figura lá que representa um risco, né, que não é bom você manter contato com aquela pessoa. Você já sabe, inclusive, como é que funciona, né? Na hora que, se aquela pessoa enxergar você, ela vai partir para cima. Então, o que você faz? Você não chega perto, né? E você faz isso com tudo, né? Quando você sabe que um cachorro é bravo, você chega perto do cachorro? Então, quando você sabe que tem uma pessoa assim, né, que vai partir para cima de você, o que você faz? Você fica longe mesmo, fica longe. O que você faz? Você pede perdão para Deus. Não dá mais para eu chegar lá. Ali está complicado, ali é difícil, a conversa vai ser inviável, mas eu quero ser irrepreensível, eu quero consertar as coisas diante de Ti, pedir perdão e confessar os meus pecados e pedir que o Senhor me purifique. Lembra de Romanos 12, que eu preguei já aqui, Romanos 12? Lá pelo versículo... Agora eu não vou lembrar mesmo. A partir do versículo 18 aí, vai ter uma hora que Paulo ele vai dizer assim: faça todo o possível para viver em paz com todos. Quando ele diz faça todo o possível, isso quer dizer que às vezes não vai ser possível. Por que eu estou dizendo isso? Dá para ser irrepreensível e, em alguma medida, você ter de repente algum problema que não foi resolvido, né, face a face? Dá. Por quê? Porque pode ser que a outra pessoa não queira resolver. E você faz a sua parte, você faz todo o possível para ter a paz, né, para manter a paz com todos, mas a outra pessoa não quer. Ela quer chutar o balde mesmo. Então você faz a sua parte. Tudo bem? Estão comigo, gente? Hoje você... Não sei o que está acontecendo, não. Deve ser eu. Eu só lembrei de uma ilustração, um caso da Bíblia, que ilustra bem essa questão para nós. Gente, Davi ele é chamado por Deus de o servo segundo o seu coração. Servo segundo o coração de Deus. Que eu saiba, se você encontrar, depois você me avisa aí. Mas que eu saiba, Deus não falou isso para mais ninguém. Para mais ninguém, cara. Eu até queria. Poxa vida. Mas não falou para... O cara não falou para Moisés. O cara não falou de Salomão isso. Elias, Eliseu, Isaías. Vai falar isso para mim? Quem que sou eu na fila do pão perto desses grandes homens? Quem que sou eu na fila do pão perto de Davi? Davi é o servo segundo o coração de Deus. Você sabe o que Davi fez? Adulterou e mandou matar. Adulterou e mandou matar. Ele é o exemplo cristalino na palavra de Deus do que é ser um homem irrepreensível. Porque quando ele foi confrontado pelo profeta, ele reconhece o seu erro e ele se arrepende do seu erro e ele sofre as consequências do seu erro, que não foram poucas e não foram pequenas, foram muitas e foram grandes, foram drásticas. Davi, ele é um exemplo para nós de que, embora você cometa erros, você pode ser um homem irrepreensível. Tudo bem? No mínimo hoje, o que você tem que sair daqui é sabendo que irrepreensibilidade não significa perfeição, não significa infalibilidade. Senão, ninguém seria pastor. Ninguém seria pastor. Não existe esse homem, né? Sem mácula, sem mancha, sem defeito, só existe um. Que é Jesus, Fora disso,
Irrepreensível tem a ver com seu testemunho, com a sua reputação e com a sua capacidade de se arrepender e pedir perdão. Resolver quando você erra. Tudo bem? Isso não é só pro pastor, isso é para todos nós. Que todos nós que estamos aqui agora na Igreja Batista Vida em Cristo, ouvindo essa mensagem, sejamos homens e mulheres irrepreensíveis. Isso é o que eu desejo do fundo do meu coração para você. Amém? Marido de uma só mulher fica para a semana que vem. Vamos orar, gente? Deus, obrigado, Pai, por esse tempo juntos aqui. Sempre maravilhoso aprender da Tua Palavra, Senhor. Eu sou fascinado pela Tua Palavra. Essa é a grande verdade. A forma profunda, né, como os Teus ensinamentos eles vêm à tona ali para nós quando nós nos dedicamos, quando nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, Pai, quando nós nos empenhamos, né, e não medimos esforços, Senhor, para entender a Tua Palavra, e o Senhor nos abençoa, nos ensinando por meio da Tua Palavra, Deus. E isso contribui para o nosso crescimento, para que o nosso caráter seja moldado, para que a nossa vida, Deus, cada vez mais enalteça o Teu nome, cada vez mais engrandeça, Pai, e Te glorifique, Senhor. É o que eu quero para essa igreja, Deus. Eu não quero fariseus aqui, eu não quero religiosos. Eu quero crentes autênticos, Senhor, que cultivam um relacionamento profundo contigo e se deixam moldar pela Tua Palavra. E às vezes é difícil, porque o Senhor nos confronta, às vezes é pesado. Mas que tenhamos um coração ensinável, Deus. E que lá fora, o nosso testemunho, a nossa boa reputação, ela seja uma propaganda positiva da Tua presença em nossa vida. Que a nossa igreja seja conhecida pelo bom testemunho que nós damos lá fora. É o nosso pedido, a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos.